Boa tarde, galera. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os impactos do flúor contra a cárie no Brasil. Então, um dos marcos mais importantes da história da odontologia foi a descoberta das propriedades anticariogênicas do flúor. Isso possibilitou o desenvolvimento de medidas eficazes de prevenção e controle da cárie dentária. Por isso, após essa descoberta, a fluoretação da água é obrigatória em todas as fontes de abastecimento públicos do Brasil. Bom, para a idade de 12 anos, o índice em 80 era de prevalência muito alta e apresentou uma constante tendência à queda ao longo do período, atingindo um valor de prevalência moderada, 3,6. Já em 96, já observaram uma redução bastante significativa para a idade de 7 e 11 anos. Entre 86 e 96, houve uma redução de aproximadamente 54% na prevalência da cárie. E também é importante dizer que em 96 os procedimentos de fluoretação atingiram 42% da população brasileira. E em 2003, cerca de 50% da população recebeu este benefício, ou seja, mais de 70 milhões de habitantes. Na tabela abaixo a gente consegue ver o índice CPO em escolas de 7 a 12 anos de idade e a porcentagem de redução da cárie em diferentes locais. Regiões. Um estudo feito no ano de 2019 confrontou os dados de fluoretação das águas entre os anos de 2008 e 2015. Esse estudo foi feito em municípios com mais de 50 mil habitantes e foi percebido que ainda tem uma grande diferença entre as regiões de fluoretação da água. Como resultado dessa pesquisa, a gente viu que ainda tem uma grande omissão das autoridades na fluoretação da água, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, em municípios com mais de 50 mil habitantes. Ou seja, esse estudo foi feito de 2008, a pesquisa, os dados coletados de 2008 a 2015. E a previsão legal de fluoretação foi em 74. Então, olha quanto tempo depois a gente ainda encontra essa deficiência na fluoretação da água. Nesse mapa do Brasil, a gente pode ver bem a diferença de fluoretação da água entre as regiões do Brasil. Nesses gráficos que estão sobre as regiões, a gente pode ver a parte branca é não fluoretada, a parte preta é fluoretada com vigilância. Na região Norte e Nordeste, a parte branca corresponde a 50% ou mais do gráfico. Na região norte, a parte preta, que é fluoretada com vigilância, sequer aparece. E na região do nordeste corresponde a uma parte muito pequena do gráfico. Olha a região sul, a fluoretada com vigilância corresponde a mais de 50% do gráfico. Na região sudeste, a fluoretada com vigilância corresponde a 49% do gráfico. Na centro-oeste, corresponde a 8,6%. Mas também tem a fluoretada sem vigilância, que ainda é melhor do que não fluoretada, como na região norte e nordeste. Isso mostra que ainda tem muito trabalho a ser feito, principalmente na região norte e nordeste, que parece que está sendo esquecida e negligenciada nesse aspecto. A partir desses dados, se confrontarmos com o levantamento de índice CPOD do Ministério da Saúde de 2010, que é um dos anos analisados pelo estudo citado, podemos confirmar que a falta do flúor está diretamente ligada ao aumento da doença cárie, visto que nas regiões com menor porcentagem de fluoretação das águas é onde se encontra o maior índice CPOD, como, por exemplo, a região Norte e Nordeste, seguidas pela região Centro-Oeste. Essa tabela mostra o índice CPOD levantado pelo Ministério da Saúde nos anos de 1986, 96, 2003 e 2010. No ano de 2010, nós podemos ver que a região Norte teve um índice CPOD de 3,2, a região Nordeste de 2,7, a região Sudeste 1,7, a região Sul 2,0 e a região Centro-Oeste 2,6. Apesar disso,
podemos perceber que a situação vem melhorando significativamente se compararmos os levantamentos de anos anteriores. Isso é possível com a melhoria nas políticas de saúde pública e também pelo fator de que, atualmente, as pessoas têm mais acesso aos cremes dentais fluoretados. Agora eu vou falar um pouco sobre o flúor e os demais componentes de composição dos dentifrícios. Os dentifrícios são utilizados para levar substâncias à cavidade bucal, objetivando a redução da cárie, das doenças gengivais e periodontais, do cálculo dentário, da hipersensibilidade dentária e da halitose. As principais doenças encontradas na cavidade bucal são as doenças cárie e periodontal, que têm como fator etiológico principal o biofilme dentário, uma estrutura firmemente aderida às superfícies dentárias que contém quantidades significativas de micro-organismos. Caso a higiene não seja adequada, poderá ter o aparecimento do biofilme dentário, podendo ocorrer desequilíbrios nos processos de saúde e doença nos tecidos moles e duros. A cárie dentária é uma doença infecciosa oportunista, de caráter multifatorial, influenciada pelos carboidratos da dieta e pela ação dos componentes. O primeiro sinal clínico da doença periodontal é representado pela gengivite, que é desencadeada pelo acúmulo de biofilme supragengival. Para a prevenção e o tratamento da gengivite, é essencial que haja a remoção mecânica e o controle do biofilme supragengival. Atualmente, os dentifrícios são compostos por sistemas abrasivos, detergentes, flavorizantes, solventes, umectantes, aglutinantes, edulcorantes, conservantes e princípio ativo. A variedade de substâncias presentes nos dentifrícios é muito grande, sendo essa uma das razões para a grande dificuldade em identificar o dentifrício mais apropriado para cada situação. Nos próximos slides falaremos um pouco sobre cada um. Os sistemas abrasivos garantem a remoção de mancha da superfície dos dentes. Porém, o desgaste das estruturas dentárias não é desejado. Os mais usados são carbono de cálcio, sílica hidratada, pirofosfato de cálcio, dióxido de silício, óxido de magnésio, metafosfato de sódio insolúvel, óxido de alumínio, fosfato de cálcio dihidratado, fosfato de cálcio anidro, fosfato tricálcico, perlita e silicatos. O efeito colateral relacionado aos abrasivos é o desgaste da estrutura dentária. Os detergentes têm a função nos dentifrícios de diminuir a tensão superficial da pasta, permitindo a penetração nas fissuras e auxiliando na remoção dos detritos da superfície dentária. O detergente mais utilizado é o LSS, que tem natureza aniônica. Outro detergente encontrado é o CB, menos irritante que o LSS para a mucosa bucal. Os flavorizantes são óleos com sabor que promovem um efeito refrescante. Eles proporcionam um sabor diferente aos dentifrícios, sendo os responsáveis pelo hálito refrescante que perdura após a escovação. O efeito adverso relacionado é a gengivoestomatite, que se apresenta com sintomas de queimação na mucosa oral. Os solventes presentes na composição dos dentifrícios são água e o álcool. Eles são responsáveis pela dispersão ou solubilização dos componentes da fórmula, proporcionando uma consistência desejada e mantendo o dentifrício fluido. Os umectantes têm a função de impedir que o dentifrício resseque rapidamente, porque ele retém a sua umidade e, devido a isso, ele melhora o aspecto e a consistência do produto. Os exemplos de umectantes que temos na formulação dos dentifrícios são glicerina, sorbitol e polietilonoglicol. Já os aglutinantes, eles impedem a separação dos componentes líquidos e sólidos. Assim, eles proporcionam uma estabilidade do produto ao longo do tempo, e além de sua viscosidade adequada. Alguns exemplos que nós temos são a carboximetilcelulose, a metilcelulose, a goma de xantana e a carragenina. Já os edulcorantes, eles eliminam o sabor insípido provocado pelos abrasivos, corrigem o sabor amargo e irritante proporcionado pelos detergentes e disfarçam o sabor dos princípios ativos. O mais utilizado é a sacarina sódica.
Já os conservantes, quando se tem uma quantidade elevada de água nas formulações dos dentifrícios líquidos, eles acarretam frequentemente uma invasão por micro-organismos. Então é necessário se fazer o uso de conservantes, como benzoatos, formaldeídos e parabenzenos. Por quê? Para que se evite contaminação por bactérias e fungos. O flúor presente nos dentifrícios é considerado a principal razão no declínio da cárie observado em muitos países. Ele tem a capacidade de interferir no início e na progressão da doença cárie, além de manter o equilíbrio mineral dos dentes e alterar o metabolismo de alguns micro-organismos por inibição das enzimas glicolíticas. As principais formas de flúor usadas são o fluoreto de sódio, o monofluorfosforato de sódio e o fluorito estanhoso. Segundo o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 16, o teor de 1.500 ppm de flúor é a concentração máxima permitida em qualquer formulação de dentifrício. O triclosan apresenta concentrações de 0,2 a 0,5% e é um antimicrobiano não iônico, de baixa toxicidade, com largo aspecto de ação antimicrobiana, que não provoca desequilíbrios da microbiota bucal. A clorexidina é um dicatiônico, que apresenta um grande aspecto de ação, agindo sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, leveduras e vírus lipofílicos. Age causando dano à membrana citoplasmática, levando à lise celular dos micro-organismos, sendo considerada bactericida ou bacteriostático. Anticálculos interferem apenas no mecanismo de formação do cálculo dentário. Resultados significativos de redução de cálculo têm sido observados com dentífricos contendo pirofosfatos, GAN3 ou zinco. Então, levamos à conclusão de que a variedade de dentifrícios presentes no mercado é muito grande e cada um tem substâncias diferentes de indicação. Cabe ao cirurgião dentista indicar o mais adequado para cada caso. Flúor no sal, no chiclete e em caixa d'água de escolas. Então, aí nós estamos vivendo agora, né, a era dos chicletes saudáveis, que estão vindo sem açúcar, que ajuda a prevenir cárie e tudo mais, né? Tem estudos que até sugerem que melhora até o trabalho do intestino, né? Então, a gente sabe que a saliva ajuda a manter a boca úmida. Quando comemos, o fluxo salivar aumenta, né? E isso aí melhora para a gente mastigar e engolir os alimentos, principalmente aqueles que têm amido. A saliva também tem efeito protetor, né? Ele neutraliza os ácidos. E quando a gente come, né, os carboidratos, reduz o pH da boca e remove os resíduos de alimentos que ficam após as refeições. E isso aí ajuda, né? O fluxo salivar em grande constância, né? E a saliva ajuda a combater a cárie, né? Não 100% que não dispensa a escovação, mas ajuda, né? Então entendemos, né, a parte dos defensores dos dentes aí, que nós somos nós. A parte que a gente entende que o chiclete sem açúcar ajuda a evitar, né? A parte de depois da refeição, você mastigar, a parte da saliva, né, que ajuda a fazer o aumento, né, do fluxo salivar. E aí ajuda a fazer a emulsificação, né? Parte dos minerais de cálcio e fosfato. Ajuda também na parte do escudo dental, né? Que se banho de saliva, o esmalte dentário deixa de perder os minerais e passa a ganhar moléculas de cálcio e fosfato, o que ajuda a reforçar as defesas naturais contra as bactérias. A maioria das pessoas masca chiclete sem açúcar com hábito natural para purificar esse hálito, né? E aí a combinação da saliva com a água de mascar sem açúcar neutraliza ainda, né, os ácidos acima do pH crítico, que é de 5,7. É para nós, né? O que significa isso? Significa que você pode diminuir as lesões de cárie. E depois de comer, seria de grande ajuda você estar masticando chiclete, né, que ajuda a esse tempo aí do pH da placa bacteriana a combater. Então, não há contraindicação significativa, né, por esse procedimento de aplicar o flúor. Os dentistas analisam as crianças com as informações que têm de saúde bucal, para então definir qual vai ser o tipo de aplicação necessário no flúor das escolas. Né? Além da quantidade de flúor utilizado, dependerá muito da criança para criança, porque às vezes tem um que tem educação melhor, outras que não tem, né? Então isso é importante salientar, que qualquer medicação substância que vai trazer o flúor pode trazer prejuízo para o organismo com a utilização em abundância, né? Causando alguns danos, mas aí depende, varia de casos em casos. Então, aí
São alguns casos que podem ocorrer, né? Mancha branca, né? Permanente nos dentes. Problemas com equilíbrio de formação óssea, enfraquecimento dos ossos, náusea, diarreia, cansaço, suor excessivo e intoxicação. É necessário, então, a quantidade prescrita seja exatamente aquela que o corpo necessita e o que trará benefício para os seus dentes, sem prejuízo para a saúde bucal, fazendo acompanhamento profissional, seja um dentista, para a realização desses tratamentos. E aí, qual a frequência, né, que devemos aplicar esse fluido? Então, a recomendação é que de 6 em 6 meses você está aplicando, né, naquelas crianças que estão muito necessitadas. E se as crianças não tiverem grandes condições de fazer essa aplicação de 6 em 6 meses, tem essa fluoretação no abastecimento de água da escola, né, que aí, enquanto a criança bebe, quando faz alguma refeição, alguma coisa assim, esse flúor já está na água. O sal fluoretado tem sido utilizado em vários países como veículo de escolha na prevenção da cárie dentária. Essa estratégia normalmente é adotada em locais onde a fluoretação das águas provou-se inacessível. Isso acontece devido aos sistemas de abastecimento e distribuição de água que muitas vezes são descentralizados e inadequados. Sobre a fluoretação do sal, temos algumas informações que devem ser destacadas. Por exemplo, a quantidade de flúor vai depender da localização dessa população, visto que a cultura local influencia na quantidade de sal consumido e, consequentemente, acaba influenciando na porcentagem de flúor ingerida. Na América Latina, por exemplo, o sal de cozinha possui de 180 a 220 mg de flúor por quilo de sal. Já na Europa, esse número muda. Como o consumo de sal é reduzido, utiliza-se uma proporção de 200 a 350 mg de flúor por quilo. Uma informação que é importante ser destacada é que em 2001, Álvares et al. Constatou que o flúor, quando absorvido por via sistêmica, gerava uma redução de 60% da cárie dental, e quando administrada por via tópica, essa redução equivalia a 30%. Ou seja, quando o flúor age de forma sistêmica no nosso organismo, ele tem uma ação mais eficiente. Já na França, Faben et al., em 96, realizaram um estudo com 236 crianças de 6 a 15 anos de idade, onde foram selecionados dois grupos. O primeiro grupo, que era o grupo teste, foi formado por crianças que fizeram uso do sal fluoretado, e o segundo grupo, que era o grupo controle, era formado por aqueles que não fizeram uso do sal fluoretado. Os resultados apresentaram diferença, entre os dois grupos, e foi verificado que as crianças que usaram o sal fluoretado apresentaram uma redução do CPOD de 35,5%, comparado àqueles do grupo controle que não fizeram uso do sal fluoretado. Outra informação que é importante ser dita é que os especialistas advertem que o ideal é não associar a água fluoretada com o sal fluoretado, visto que isso pode causar e expor a população a uma alta dosagem de flúor sistêmico. A fluorose dentária são manchas causadas pelo excesso de flúor no esmalte dos dentes, que consiste na hipomineralização do esmalte dentário, produzido pela ingestão crônica de fluoretos durante o período de desenvolvimento dos dentes. Os maiores sinais clínicos da fluorose variam de linhas brancas finas, que seguem as periquematas do esmalte, até um aspecto totalmente opaco e calcário. Manchas castanhas podem vir a aparecer em virtude de absorção de algumas substâncias presentes na dieta do paciente. Dependendo da gravidade, pode ocorrer, após a erupção, o desprendimento de porções do esmalte, que leva ao aparecimento de depressões na superfície do dente. Essas alterações do esmalte são decorrentes da fluorose, e elas são produzidas durante o desenvolvimento das estruturas dentárias. Uma vez manchados, os dentes não voltam naturalmente à sua coloração natural. Agora, falando sobre o índice de DIN, ele é o mais preconizado pela OMS para registrar o nível de fluorose, ele torna o exame clínico mais fácil e rápido, e ele é uma boa ferramenta para oferecer um grande auxílio aos profissionais na hora de entender como está a saúde bucal do paciente. Essa tabela eu vou explicar junto da imagem do próximo slide. O índice de DIN é separado em 6 etapas ou scores.
A primeira etapa seria a normal, quando o esmalte está translúcido, a superfície lisa lustrosa com uma cor branca cremosa pálida. Questionável quando o esmalte está com pequenas aberrações de translucidez, indo desde algumas partículas brancas até eventuais manchas brancas. É uma fluorose branda que não é garantida e a classificação como normal também não é justificada. Muito branda é quando temos pequenas áreas brancas e opacas espalhadas irregularmente, mas não envolvendo mais de 25% da superfície, aproximadamente 1 a 2 milímetros da opacidade do vértice das pontas da cúspide dos pré-molares ou segundo-molares. Branda quando as áreas opacas brancas mais extensas, mas não envolvem mais de 50% do dente. Moderada quando todas as superfícies do esmalte do dente estão afetadas e as superfícies sujeitas a atrito apresentam algum desgaste marcante. É uma mancha castanha que geralmente tem uma característica desfigurante. E grave quando todas as superfícies do esmalte do dente estão afetadas, a hipoplasia é tão marcante que a forma geral do dente pode ser afetada. Depressões separadas ou confluentes. As manchas acastanhadas estão espalhadas e os dentes geralmente apresentam uma aparência de corrosão. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até mais.